Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos aqui em mais um sábado, onde a gente tem esse quadro aqui que eu trago para vocês como que eu faço análise gráfica, como que eu uso Price Action no meu dia a dia para tomar decisões. E aqui a gente vem falando de indicadores, a gente vem falando de estratégias. Esse quadro é simplesmente para ajudar exatamente aquelas pessoas que têm dúvida sobre análise técnica, que não sabem muito fazer a análise técnica. Durante a semana eu faço a minha análise, eu mostro para vocês a minha estratégia. Aos sábados eu tô aqui ajudando você a aprender sobre análise gráfica também, e no domingo a gente sempre tem um tema aí sobre cripto, beleza? E hoje eu vou falar sobre um indicador que vocês pediram aí, que é exatamente o MACD. Vamos ver como que a gente usa o MACD e exatamente como que eu interpreto esse indicador no meu dia a dia, beleza? Lembrando, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, vamos direto ao ponto, que é o que a gente quer ver. Então, o primeiro ponto é a gente buscar esse indicador, tá? O nome dele, a abreviação dele é MACD. Se você olhar aqui, em português, ele significa média móvel convergente e divergente. Só clicar nele aqui que você vai ter esse indicador aqui embaixo. De fábrica, ele já vem com 12 e o 26. O que seria esse 12 e 26? Seria exatamente essas duas linhas que a gente tem aqui dentro, que são duas médias, e a gente vai entender nesse vídeo aqui como interpretar o MACD. Mas você deve se perguntar primeiro por que a gente usa o MACD como um indicador. O MACD ele vai simplesmente te mostrar qual que é a força do movimento. A gente tem indicadores de força também, que é o RSI, eu gosto bastante do RSI, mas a gente também tem um outro indicador de força que é o MACD. Então, ele vai basicamente te mostrar que força que está dominando aquele movimento. Muitas pessoas confundem o jeito de analisar o MACD, porque a gente tem três maneiras de analisar o MACD. Ele é um indicador composto por três tipos de informação. E aí você vai decidir cada tipo de informação que você vai ler dentro do MACD. E é isso que eu vou te mostrar aqui. Eu vou te ensinar como que você faz para ler esse gráfico aqui. Primeiro ponto, eu, Gui Teles, só uso o MACD no semanal ou no mensal. E por que eu uso isso? Vocês sabem que eu não gosto muito de ter o gráfico com bastante indicadores, né? Quanto menos indicador eu tiver no gráfico, melhor para mim. Eu só uso o indicador RSI e Fibonacci, que não é um indicador, né? É uma ferramenta, mas eu só uso essas duas coisas. O MACD é um indicador que às vezes eu olho para entender o que está acontecendo. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem três tipos de maneiras para a gente conseguir ler o MACD. Primeiro que são as linhas, ou seja, são duas médias que a gente tem aqui dentro. O MACD vem configurado com uma média de 12 períodos e uma média de 26 períodos. Então a primeira coisa que a gente tem é a leitura das médias. Tem pessoas que operam a favor de médias, cruzamento de médias, tanto na compra quanto na venda. Então se você opera em cruzamentos de média, você pode usar o MACD para ser um indicador de cruzamento de média. Cruzou para baixo, a gente tem posição vendida. Cruzou para cima, a gente tem posição comprada. Então você pode usar o MACD para você simplesmente analisar o cruzamento das médias. Essa é a primeira função que a gente tem do MACD. A segunda função que a gente tem no MACD é exatamente essa meiuca aqui, ó. Se você traçar uma linha aqui, você vai ver que você tem a metade desse indicador. Vou deixar aqui, ó, só para a gente ter uma noção. Aqui é a metade do indicador. E o que a gente considera? Que quando a gente está abaixo de zero, quem está dominando, quem está prevalecendo naquela movimentação é exatamente os ursos no mercado. E quando a gente está acima do zero, quem está prevalecendo naquela movimentação são os touros. A gente sabe que o mercado financeiro ele é constituído por essas duas forças, essas duas pontas, os compradores e os vendedores. E quando a gente está numa região abaixo do zero, a gente está com os ursos dominando aquele movimento. O que isso significa? Significa que a gente tem mais pressão de venda do que pressão de compra.
Quando a gente está acima, a gente tem mais pressão de compra do que pressão de venda. Então vamos lá. Segundo ponto que a gente tem para analisar o MACD é em que região que nós estamos, em que fase do ciclo nós estamos. Estamos abaixo do MACD aqui da linha do zero do MACD ou estamos acima da linha do zero do MACD? Essa é a segunda maneira de você analisar o MACD. Eu uso o MACD para analisar da terceira maneira. Eu não uso nem para as médias e nem também para olhar em que território nós estamos. Como eu falei com você, eu gosto de usar o MACD no semanal e no mensal, exatamente para ler o histograma. Essa parte aqui, ó, essas barras que a gente tem do MACD é exatamente o histograma. O que seria esse histograma? Seria a diferença da abertura dessas médias. Quanto mais essas médias estiverem abrindo, mais a gente tem essas barras crescendo. Se as médias começam a estreitar, a gente tem as barras diminuindo. Quando a gente tem um cruzamento das médias, a gente tem a mudança de cor. Então vamos lá, quando a gente olha aqui para o BTC no mensal, só para a gente analisar aqui, ó, entender o que está acontecendo, olha só, a gente tem a abertura das médias, veja que as médias elas começam a abrir, a curta ela começa a ser maior do que a mais longa. Isso daqui mostra que o curto prazo ele está melhor do que o médio prazo passado. Então isso daqui vai aumentando essas barras. E aí a gente vai chegar em um determinado momento, olha só como que a linha azul ela começa a voltar em direção à linha laranja. Ela já não está mais aberta, ela começa a abrir, e aqui ela começa a voltar. Nessa volta, a gente começa a ter uma diminuição no histograma. E aí, quando a gente tem o cruzamento dessas linhas aqui, é exatamente o momento onde o histograma ele vai puxar para outra ponta, ele vai ficar da outra cor. Então, aqui a gente mostra que o curto prazo ele está perdendo força em relação ao médio prazo. Isso daqui é uma reversão de tendência. A gente consegue interpretar que no curto prazo a gente não está mais com aquela grande pressão de compra que tinha exatamente nesse período aqui. A gente está perdendo movimentação. E aí a gente pode olhar também, mesma coisa para a ponta vendedora. Veja que as médias elas vão abrindo, as barras vêm aumentando. Na hora que a média começa a parar de abrir, e aqui a média azul está começando a aproximar da média laranja, a gente começa a ter o histograma diminuindo. Então, eu uso o MACD exatamente para analisar essa força do movimento. Se para mim o histograma estiver subindo, mostra que a gente está tendo um aumento da força compradora. Se o histograma estiver diminuindo, a gente está tendo um aumento da pressão vendedora. E quando a gente analisa o ciclo do mercado, a gente consegue identificar o que está acontecendo. Eu estou olhando para o mensal aqui porque eu quero entender exatamente o que está acontecendo no ciclo do BTC. O mensal é um gráfico super longo, não é um gráfico que eu uso para tomar decisões de compra ou decisões de venda. Cara, eu uso outra análise para tomar esse tipo de decisão, mas eu gosto de olhar para o MACD, para o mensal, para entender o que está acontecendo nessa movimentação. Olha só, se a gente olhar o BTC desde outubro do ano passado, a gente tem um histograma diminuindo. O que isso daqui mostra? Está falando para nós que a força vendedora ela entrou em exaustão. A gente já não está tendo tanta força vendedora assim, como a gente tinha aqui atrás, por exemplo. Por mais que a gente teve a queda da FTX ali, muitas pessoas me viram falando isso durante o período da FTX, por mais que a gente teve a quebra da FTX, que foi um caso muito drástico no mercado, foi um caso feio, onde a gente deveria ter tido uma queda muito forte, cara, a gente teve uma queda de 16%. Não foi uma queda muito forte pro BTC. Quando a gente compara com a 3AC quebrando, por exemplo, cara, foi uma queda muito menor,
pelo impacto que aquilo trouxe para o mercado, beleza? Por que a gente teve essa queda mais fraca? Porque simplesmente a gente já tem um enfraquecimento da ponta vendedora. O mercado, ele anda em ondas, ele sempre vai se movimentar. As forças, elas entram em exaustão, tanto a força compradora quanto a força vendedora também, beleza? Então, sabendo de tudo isso, você pode usar o MACD, cara, nos gráficos que você quiser. Você pode usar no gráfico diário, você pode usar no gráfico semanal, basta com que você se adapte ao indicador. Eu uso diariamente o indicador RSI, porque eu me adaptei muito com o RSI, eu já consegui entender bem como que o RSI funciona, eu já consegui adaptar o meu dia a dia para o RSI. O MACD é mais uma ferramenta na sua mão para que você possa usar no seu dia a dia também, para você ter essa noção de que, cara, em que terreno eu estou? Eu estou num terreno de urso? Eu estou num terreno de touro? Cara, a pressão de compra, ela está acabando. Se a pressão de compra está acabando, pô, seria legal eu vender no mercado. Se a pressão de venda está acabando no mercado, pô, seria legal eu comprar no mercado. E simplesmente entender isso. Se você souber as 3 maneiras de ler o MACD, você consegue decidir qual que você vai usar e entender em qual terreno você está também. Se a gente olhar aqui para o curto prazo, por exemplo, um gráfico diário, olha só, a gente pode analisar o MACD aqui num gráfico diário e tentar tirar informações do que aconteceu em toda essa movimentação que a gente teve do mercado. Olha só, durante todo o bear market, a gente nunca teve, desde aqui dos 50... ali que foi os 47 mil dólares, desde o 47 mil dólares, olha só como que o MACD, nesse período inteiro, a gente nunca formou um pivô aqui, pode chamar de pivô, não dá para considerar pivô de alta nesse tipo de indicador, mas só vou considerar um pivô aqui, que um pivô é essa movimentação, só para a gente comentar. Mas veja que a gente nunca chegou nessa região aqui, tão alta quanto a gente chegou anteriormente. Então isso daqui mostra que, olha só, a gente está tendo uma exaustão da ponta vendedora. A ponta compradora está começando a se sentir mais confortável. Lembra que abaixo do zero, aqui a gente está em região de ursos e aqui em cima a gente está em região de touros. Isso mostra que a força dominante nesse momento é a força de touros. Se a gente der um zoom out, aqui um zoom in, não um zoom out, se a gente der um zoom in aqui para entender o que está acontecendo com a movimentação, olha só que legal. A gente teve o preço do ativo subindo bastante, a gente teve pressão de compra, histograma aumentando e olha só como que o histograma ele começa a diminuir, ele já começa a ficar negativo exatamente nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto. Se a gente puxar, é esse topo aqui. Mercado sobe mais? Claro que sobe mais. Só que olha só, depois que a gente entra em uma região vendedora, olha como que a gente começa a ter quedas mais fortes no mercado. Olha como que esse candle é muito mais forte do que todos os candles de venda que a gente teve anteriormente. Olha esse candle aqui, quando a gente está em pleno terreno de urso, olha como que esse candle foi muito mais forte. Olha as movimentações que está acontecendo. Olha a gente tentando fazer uma reversão no MACD nesse momento. Está confirmada essa reversão? Não está confirmada. O candle nem fechou no dia de hoje ainda. Então você pode usar o MACD exatamente para você saber em que terreno que você está tratando, beleza? Bom, se você quiser trocar uma ideia comigo, saber mais sobre esse conteúdo, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, eu tenho um canal no Telegram, um canal que eu chamo ele de chat, onde você consegue mandar mensagem, onde eu consigo te mandar mensagem também. A gente tem uma galera lá dentro que se ajuda, que faz análise junto no mercado e, cara, tá todo mundo aqui para aprender, para trocar uma ideia. Se você quiser entrar para dentro do canal do Telegram, hoje ele é 100% gratuito, não sei se vai continuar assim para o resto da vida, mas se você quiser participar, nesse vídeo, na descrição ou nos comentários fixado, você vai ter o link do Telegram. Você será bem-vindo lá dentro, onde a gente vai te receber muito bem e a gente pode trocar essa ideia. Se tiver qualquer dúvida sobre o que eu comentei aqui com você, cara, me manda lá no canal do Telegram que vai ser um prazer lhe responder e um prazer lhe ajudar. E até mesmo se você tiver alguma sugestão,
para próximos vídeos. Alguma dúvida de algum indicador, é só mandar lá no Telegram também. Aqui pelo YouTube demora um pouco mais você colocar seu comentário, o comentário chegar em mim, eu responder seu comentário. Lá no canal Telegram a gente consegue mandar imagem, a gente consegue conversar, é muito mais fácil e muito mais interativo, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, beleza? Um forte abraço. Eu vejo você amanhã no vídeo, se você quiser saber alguma coisa sobre cripto. Se não, estou aqui no sábado que vem, novamente, trazendo mais uma aula para você, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!